E essa história com o Lira, assim, o que você mais atrapalhou o Lira pra ter toda essa raiva, assim, que, tipo, pra caçar o seu mandato? Dito tudo isso, o MBL é o sócio minoritário, porque eles não teriam poder interno de movimentar um processo de cassação. Eles não conseguiriam. Eles podem estar associados ao outro, mas sozinhos eles não conseguem. Quem tem poder para isso é o Lira. Isso começou em 2019. Mas parece que o interesse maior, o MBL tá aproveitando desse momento, mas o interesse maior, pelo visto, é do Lira, né? É do Lira. Porque se só o MBL quer e o Lira não quer, não acontece. Não acontece. Mas o MBL, para além de ter monetizado, tentado eleger um vereador, eles querem ter isso como um troféu, né? Eles querem dizer, ó, caçamos o cara. Né? Porque isso é um troféu que, evidentemente... Transformar isso em bandeira. Transforma isso em bandeira, consegue trazer gente, arregimentar gente baseado nisso. Né? Mas com o Lira começa em 2022, de uma maneira mais evidente. O Lira, ele era presidente da Câmara e Sâmia era líder da bancada do PSOL. E toda semana tem uma reunião do Colégio de Líderes, que são os líderes de cada bancada para definir o que vai ser votado no plenário. E ali os partidos defendem as suas posições e no final é poder do presidente da Câmara definir o que vai ser votado e o que não vai ser votado. Esse é o poder que um presidente tem, é pautar a matéria. A palavra final é dele. E aí ele diz numa reunião do Colégio de Líderes que é pautar um projeto de entrega do controle acionário da Petrobras por maioria simples. O que era isso? A privatização da Petrobras numa votação em que ninguém sabia o que estava acontecendo. Você imagina, a maior empresa da América Latina, você chega lá numa sessão, ninguém sabe, pá, vota a privatização. Privatizou. E aí eu, conscientemente, tendo essa informação... Cara, é muito perigoso, né, Brasília, assim, de repente, de madrugada, vamos votar uma parada aqui debaixo dos panos e aí acontece. E isso aí é raro, mas acontece muito, viu? É isso acontece mesmo. muito. E aí... E a maioria simples, o que tem a ver? A maioria simples é porque um projeto que tem grandes impactos, normalmente ele é por lei complementar ou emenda à Constituição. Você tem aquelas propostas que não podem ser votadas, que são as cláusulas pétreas da Constituição. Você tem propostas na Constituição que podem ser modificadas, que são emendas constitucionais, 308 votos. Você tem maioria qualificada para determinadas votações, que são a maioria de todos os deputados, então são 257, que é o caso da cassação. E você tem a maioria simples, que basicamente é... A maioria de quem está lá. A maioria de quem está lá. Então ele queria votar esse projeto... Se tiver 3, 2 votou, já passou. Tem que ter um quórum mínimo de presença. Não, sim, mas simplificando. Mas ele queria votar esse projeto de entrega do controle acionário da Petrobras por maioria simples. Né? E aí eu, consciente disso, sabendo o que estava acontecendo, eu perguntei no plenário da Câmara, falei, Arthur Lira, você não tem vergonha de colocar um projeto como esse em votação de maioria simples de entrega do controle acionário da Petrobras? Quando eu digo isso, ele fechou meu microfone, ele ameaçou botar a Polícia Legislativa para me tirar do plenário e ele diz, vou ficar muito feliz quando você não estiver mais aqui. No dia seguinte, eles entraram com um pedido de cassação do mandato, o PL, no Conselho de Ética da Câmara. Isso era 2022, um ano eleitoral. A avaliação que a gente fazia no mandato era, se eu perder as eleições, ele vai me cassar. Porque isso gera uma inelegibilidade por um período de 8 anos. Mas vencendo as eleições, é muito difícil você cassar quem acabou de sair respaldado pelas urnas. É o povo, né? E foi o que aconteceu. Eu praticamente dobrei a votação de uma eleição para outra. Mas ainda em 2022, eu estava tendo um embate com o tal de Zé Medeiros no plenário. O Lira vai ao microfone e fala, deputado Glauber, eu gostaria que o senhor fosse à minha sala para conversar comigo. No microfone. E eu não fui. Mas Sâmia, como era líder, foi para uma reunião do Colégio de Líderes. E no Colégio de Líderes o Lira vira para ela e fala, Glauber vai continuar com isso? Eita. Aí ela fala, continuar com o quê? Ele está exercendo o mandato dele. E aí ela fala, e além disso você tentou caçá-lo, né?
Aí ele fala, mas ele não se reelegeu? Não se reelegeu bem? Ali estava dada a senha. Ele estava dizendo, se ficar calado, vai ficar tudo bem. Se não ficar, vai sofrer as consequências. Aí em 2000, e durante todo esse período, eu fazendo denúncias na tribuna do chamado orçamento secreto. Eu subi 23 vezes à tribuna para denunciar isso, indicando ele como o articulador dessa prática do orçamento secreto, que simplificando é o quê? Deputados que mandam dinheiro para determinadas regiões sem identificar quem está mandando e sem identificar a destinação, para onde vai. Só manda. Manda grana. Às vezes é só sem identificação da autoria, às vezes é sem identificação do local também. Ah, mas como é que consegue fazer isso? Você manda para Codevasf, que é controlada pelo Lira, e de lá eles distribuem. E tá tudo certo. Sem a definição precisa de para onde vai esse recurso. Por que um deputado que manda dinheiro para uma determinada região, ele não quer ser identificado? Porra, se você manda recurso para uma dele, né? Se você manda recurso para uma região, você quer que as pessoas saibam. É lógico. Olha, foi o deputado que conseguiu fazer com que esse recurso chegasse aqui e tal. Vou ter voto depois, né, dessas pessoas. É por isso, né? pô, é o seu trabalho. Olha aqui, ó. Trabalhei, busquei, consegui o recurso e tá aqui, ó, que legal. Quando ele não quer ser uma ambulância, mandei carteira, mandei dinheiro pro hospital. Quando ele não quer ser identificado é porque tem treta aí. É porque tem maracutaia. É simples assim. É porque não quer ser identificado, porque a empresa que vai fazer tem uma relação. Todo deputado tem direito a esse orçamento secreto? Não. Os deputados, de uma maneira geral, todos têm direito a indicar emendas individuais, que essa é pública no mesmo valor para todos os parlamentares. No nosso mandato, por exemplo, a gente faz 100% das emendas individuais emendas participativas. Reuniões públicas, onde as pessoas vão, apresentam as ideias e votam e formam comitês de acompanhamento, de fiscalização, de colocação em prática daquele projeto. Todas as emendas que você mandou no seu mandato têm a participação do eleitor? Todas as individuais. Porque, além das individuais, tem o quê? Tem as chamadas emendas de bancada do Estado. Então você tem, por exemplo, 46 deputados federais no Rio de Janeiro. Dos 46 deputados federais do Rio, você pode mandar emendas para projetos estruturais. Então, por exemplo, você precisa de recurso para uma obra nos institutos federais do estado do Rio de Janeiro, escolas técnicas, que é para onde eu normalmente mando esse tipo de recurso, onde eu indico. Por quê? Porque eu sei que vai ser bem aplicado. Porque eu já está organizado lá. É um pânico para quem anda corretamente mandar uma emenda e o cara fazer alguma maracutaia lá. Então você tem que mandar, você tem que ter a preocupação de ter gente fiscalizando e quem você sabe que vai trabalhar com correção naquele recurso, né? Então, nas emendas de bancada, no Rio, por exemplo, você tem que juntar 4 ou 5 deputados para escolher uma mesma ação estrutural e aquela emenda, então, é indicada para isso. Essa emenda também da bancada estadual, até então, era legal. O que foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal que foi o chamado orçamento secreto, é as emendas RP9, que num primeiro momento ficaram conhecidas como emendas de relator. O cara que é o relator do orçamento escolhe quem que vai receber emendas, quem é que vai indicar para quais regiões, obedecendo a qual critério? O critério determinado pelo presidente da Câmara e pelo presidente do Senado Federal, com uma influência muito mais forte do Lira nessa história. Essas emendas, que ficaram conhecidas como orçamento secreto, é que tem uma ação do pessoal do Supremo Tribunal Federal para que elas deixem de existir. O pessoal entrou com uma ação para acabar com o orçamento secreto no Supremo. E eu fui indicado como testemunha num inquérito que tramita na Polícia Federal, porque o Flávio Dino suspendeu o pagamento de 4 bilhões de reais no final do ano passado de emendas. E como eu fiz discursos na tribuna denunciando o que estava acontecendo, ele me indicou como testemunha. Como indicou também deputado de direita, botou o tal do senador Cleitinho, que também... Ele botou como testemunha também. E eu sou testemunha, então, de um processo contra o orçamento secreto, e o pessoal tem uma ação contra o orçamento secreto no Supremo. Todas essas ações do Flávio Dino que tem tido contra o orçamento secreto se originam
de uma ação do PSOL. Você imagina o tamanho do barulho que nós não compramos com essa história. E eu, então, dei o meu depoimento na Polícia Federal. E declarei para a imprensa que tinha indicado a atuação do Arthur Lira como grande articulador do orçamento secreto. E mais do que isso, indiquei casos que ele não tinha como escapar, que são casos escandalosos, horrorosos. Pode me dar um exemplo? Rio Largo, um município do estado de Alagoas. Rio Largo teve um prefeito chamado Gilberto Gonçalves, aliado de Lira. Gilberto Gonçalves foi preso na Assembleia Legislativa quando era colega de Lira. Lira foi afastado do cargo de deputado estadual e o Gilberto Gonçalves foi preso numa operação chamada Operação Taturana. Nessa Operação Taturana, Gilberto Gonçalves ele é pego num áudio dizendo: quero o meu dinheiro e não venha cobrar desconto de INSS, porque é dinheiro de roubo. Numa ligação com um representante da mesa da Assembleia Legislativa. Nessa operação em que Gilberto Gonçalves é preso, Lira é afastado do cargo de deputado estadual. Esse processo vai rolando, ele entra na justiça, se elege deputado federal, baseado numa liminar para conseguir se candidatar. Só que a relação com Gilberto Gonçalves continua. Durante a sua vida, Gilberto Gonçalves já foi preso 4 vezes. Gilberto Gonçalves, em 2022, é afastado da prefeitura de Rio Largo e preso mais uma vez. Gilberto Gonçalves é acusado de quê? De desvio de dinheiro do orçamento secreto. Mas não é uma denúncia só. São imagens, gravações, em que Gilberto Gonçalves indica empresas que fazem 200 saques na boca do caixa, no banco, pegam esses saques, entregam num beco em Rio Largo, tudo filmado, e esse dinheiro vai e é entregue na prefeitura para o Gilberto Gonçalves. O nome dessa operação ficou conhecida como Operação Beco da Pecúnia. O cara foi afastado da prefeitura e o cara foi preso. No intervalo de tempo curtíssimo, Lira indicou para Rio Largo 90 milhões de reais. Parte desses 90 milhões de reais tem a identificação e o nome dele, Lira. Mas parte, todo mundo sabe que é ele. Mas como é orçamento secreto, não dá para identificar. O caminho total, né? Sabe que saiu, mas não sabe exato aonde chegou. Sabe que chegou em Rio Largo. Mas não sabe que exato aonde, né? Houve esse desvio, mas não tem o nome em todas as emendas do Lira como autor original. Mas se vocês estão achando que tá ruim, vai piorar. E ainda vai piorar bastante essa história. Véio, tá parecendo uma série isso aí, que loucura. Vai piorar e vai piorar bastante. Gilberto Gonçalves é afastado, então, da prefeitura. Apoia na eleição seu candidato, que, se não me engano, é um sobrinho dele, e apoia a filha como deputada estadual. A filha do Gilberto Gonçalves é uma das principais dobradas do Arthur Lira em Alagoas. Eu rodei o Brasil agora denunciando o que está acontecendo. Quando você sai do aeroporto, que é em Rio Largo, lá em Alagoas, que é grudado em Maceió, você tem um outdoor do Lira com a filha do Gilberto Gonçalves lá. Bom, se não fosse o suficiente, nessa lista que o Flávio Dino suspendeu no final do ano, de 4 bilhões de reais para pagamento, por não ter identificação concreta, adivinhem, de todos os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, depois de tudo isso foi em 2022, agora, adivinhem qual foi o estado que teve a maior indicação dessa lista que foi suspensa? Alagoas. Adivinhem qual foi o município de Alagoas com mais verbas indicadas nessa lista suspensa por Flávio Dino? Rio Largo. De novo. Nós fomos ver então de onde saíam essas emendas de Rio Largo. Comissão de Turismo da Câmara. E aí nós fomos verificar quantos deputados de Alagoas tinham na Comissão de Turismo. Adivinhem quantos? Nenhum. 0. A digital do Lira tá ali. Foi ele que colocou esse dinheiro lá, mais uma vez.
Mas se vocês acham que isso é escandaloso demais e que ele tentaria esconder essa história toda, entrem nas redes sociais do Lira, que vocês vão ver lá, há 20 dias, um mês, ele participando de uma festa de distribuição de brindes em Rio Largo, do lado do prefeito, do ex-prefeito Gilberto Gonçalves, em cima de um palanque. Esse mesmo, que foi preso 4 vezes, beco da pecúnia, operação Taturana, agora continua como se nada tivesse acontecido. Agora, para dar um caráter ainda mais cinematográfico a essa história, Gilberto Gonçalves elege o seu sucessor lá, a pessoa que ele apoiou na cidade de Rio Largo. E o cara rompeu com algum tipo de acordo entre eles. O cara, então, é lido uma carta na Câmara de Vereadores de Rio Largo com a renúncia desse sujeito. Só que o sujeito vem a público e diz: isso é mentira, eu não assinei essa carta de renúncia. Caralho, mano, não. Eu não assinei essa carta de renúncia. Ninguém quer largar o osso. Ou seja, os caras iriam afastar um sujeito, porque de alguma forma teve algum acordo que ele não quis continuar, eu não sei exatamente o quê. Não quis participar. Eles leram uma carta de renúncia do cara na Câmara sem o cara assinar. Sem o cara dizer. Se estava assinado ou não pelo cara, eu não sei. Dizem que essa turma assina antes das eleições, inclusive, para se acontecer alguma coisa, já ser a chantagem escrita. Nossa, Glauber. Pô, então assim... Se fizer uma criptografia que faz ali, a assinatura vai ser real. Não sei. Só que o cara, é o que você falou, o cara veio a público e disse: é mentira, não tô renunciando. Um contrato de gaveta ali. Mas aí vocês me desculpem, é tudo isso que tá acontecendo. Isso tem só um caso. Poderia estar outro daqui a pouco. Tem mais casos também. Deixa eu te perguntar. Tem mais. Aí você vai caçar o deputado porque defendeu a honra da mãe, porque denunciou o orçamento secreto, porque bateu de frente com o Arthur Lira. É óbvio que não. Porra. Então, não é só sobre isso, assim, sobre o ser caçado, agora eu tô entendendo, tá certinho. Ele tem que te caçar mesmo, senão você vai acabar com a vida dele. Não, para, Robertinho. Tô brincando, não é sobre isso não. Mas vai além. Mas, Robertinho, mas por um outro lado, em cima do que você tá dizendo, a iniciativa dele, o que era? Faz a ameaça. Então, faz a ameaça, o cara vem e negocia com a gente, beija aqui a minha mão e tá resolvido. Só que eles não esperavam que eu fosse fazer o contrário, que eu ia amplificar essa denúncia. Então hoje para ele é pior. Se me caçar, fica mais escrachado ainda, que tá caçando por causa disso. Mas e eu teve quero saber... outro elemento nessa história, que foi o elemento do relator do meu caso no conselho. Posso contar essa rápido? Claro. Não, o tempo é seu, o tempo é seu. Porque essa do relator no conselho... Inclusive, a gente precisa saber tudo isso. Vocês vão cair o queixo. Antes de você começar, galera, 2.600 pessoas ao vivo aqui. Não, dá pra pôr 10 mil. Dá like, meu Deus do céu, velho. Olha a importância dar like disso, aí, compartilha, manda nos grupos tudo, a gente precisa aqui, vamos bater 5.000 pessoas ao vivo. Dá o like, aí. se você der o like, o YouTube já compartilha automaticamente para várias outras pessoas. De 5 a 10. A importância do que tá sendo falado aqui, mano. Isso tem que reverberar de uma forma muito forte. Então, aconteceu o caso lá da minha reação na Câmara. Eles entraram imediatamente com um processo pedindo a cassação no Conselho de Ética. Desculpa. Quando eles entram com esse processo, alguns dias depois, minha mãe falece. Eu tenho que voltar à Câmara para fazer uma defesa prévia no Conselho contra a cassação. E eu faço essa defesa prévia. Você não tem uma licença por luto um tempo, não? É um tempo de alguns dias, né? Muito curto. E aí eu volto, faço a defesa, e um deputado que eu não tinha nenhuma relação de proximidade me para no corredor da Câmara e fala assim: pô, fiquei impactado com a tua defesa. Conte comigo, não podemos deixar isso acontecer, isso é uma injustiça. Esse deputado, por sorte ou azar dele, ele é sorteado e ele vem a ser o relator do meu caso. Ele vem a ser o relator do meu caso e eu começo a receber as notícias que ele está se encontrando com o Lira. E ele vai e apresenta um relatório pela cassação. Que jogo foda, mano. E aí, no dia, eu não me aguento.
Quando eu vejo a admissibilidade do processo, ele vira e fala, olha, tá faltando uma assinatura aqui. Tá faltando a assinatura do Lira. Aqui nessa representação. No mesmo dia que o cara vota pela continuidade do meu processo de cassação pela admissibilidade, ele se abstém, que na prática era votar contra, da cassação do Chiquinho Brazão, acusado de ser o mandante da morte de Marielle. E o argumento que ele utiliza é, não estou aqui para caçar colegas. Mas se vocês estão achando que vai ficar, que tá pouco, nós vamos piorar essa história. A gente pega aquela lista que é cancelada pelo Flávio Dino, de pagamento de 4 bilhões de reais, e a gente faz um cruzamento das cidades em que o relator, no meu caso, era o principal líder político. Ou seja, município de 5 mil habitantes, onde o cara teve 3 mil votos. Ou seja, é ele quem indicou uma verba para aquela cidade. Foi bem. E quando você cruza a lista do Flávio Dino com os municípios onde ele evidentemente foi o indicador da emenda, esse relator indicou milhões de reais do orçamento secreto. Ele negociou com o Lira isso? Aqui, tem um tanto de grana aqui. Não posso falar nada, né? Mas nós estamos tratando de um esquema de bilhões de reais. Porra, eu sou muito pequenininho. Eu sou pequenininho. O cara tem um poder do tamanho do mundo. Eu só tenho a minha voz e a solidariedade das pessoas. Então por isso que, assim, por isso que essa luta é difícil, né? Esse jogo, eu acho que ele é maior do que isso. Porque essa parte de jogar, vou usar um termo aí esdrúxulo que já foi usado, entre as 4 linhas, esse jogo aí todo mundo acompanha e consegue perceber. Mas ele é muito, muito maior que isso. Sim. E você não tem medo, eu falo fisicamente, de seguir amplificando sua voz? Eu passei a adotar medidas que eu não adotava, né? A partir de um determinado momento. Porque no meio disso tem uma outra coisa que aconteceu que eu também não consigo perdoar. Eu não consigo, porque aí para mim foi o auge da covardia. Em 2023 foi o momento mais duro e traumático da vida da nossa família, que foi o assassinato do meu cunhado, que era um dos 3 médicos que estavam naquele quiosque na Barra da Tijuca. Investigação aberta, né? Até então não se sabia o que estava acontecendo, quais eram os motivos. Depois a tese que prevaleceu é de que tinha sido um engano. Que tinha um outro alvo e tal. Isso estraçalha uma família, né? Com certeza. Estraçalha. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. E aí Sâmia, ela recebe uma recomendação de manter uma escolta da Polícia Legislativa, porque as investigações estavam em aberto. E quem é que define a escolta da Polícia Legislativa? O Lira. Era a continuidade. Sâmia vai até ele e explica para ele que tinha recebido essa recomendação. Ele fala, pode contar. Pode contar. E ainda o argumento é válido, né? E ainda fala assim, é chato andar com escolta. Ele fala isso para ela. E aí, porque eu subo no dia seguinte na tribuna para fazer uma cobrança, que pode parecer banal, de abertura das galerias para que o movimento social acompanhasse uma sessão, ele vai e corta a escolta de Sâmia. Com que justificativa? Nenhuma. Retaliação e sem justificar. E a gente não podia nem falar sobre o assunto, porque era uma questão de segurança. Sâmia só veio a revelar isso tempos depois, com o avançar das investigações. Então, quem é capaz de fazer isso, ou seja, de cortar a escolta de quem está com um inquérito em aberto, uma tentativa de cassação é uma fichinha. E o Rio, a política do Rio é muito dura. Então eu passei a utilizar instrumentos de acompanhamento, de preocupação com segurança que eu não utilizava, né? Porque eu sempre gostei muito da minha liberdade de sentar num boteco, tomar uma cerveja, conversar com as pessoas. O cara do Rio é assim, né? Mas eu passei a utilizar instrumentos que eu até então não utilizava por conta do contexto geral, não só da política nacional, mas da política no Rio também. E a Sâmia? Também. Ela também se protege de forma
especial. Profissional. A gente tá com quase 2.800 pessoas ao vivo aqui acompanhando. Eu tenho certeza que esse episódio vai espalhar e vai ser visto por muitas pessoas. Como que as pessoas podem te ajudar nesse momento? Então, primeiro eu vou dizer da forma que já ajudou. Que já ajudaram, sim. Porque no meio disso tudo, teve um ato que foi uma greve de fome. Né? Durou um tempo ali, né? Acho que foi 9 dias. Quase 9 dias. Que foi o seguinte, eu inclusive mordi minha língua, porque eu tenho um conselho político do mandato que se reúne toda sexta-feira, são 10 organizações, partidos políticos, movimentos sociais e tal. A gente se reúne toda sexta-feira, 9 horas da manhã, para discutir a política. Espaço aberto, de confrontação de ideias e tal. E aí uma companheira querida nossa, já se avizinhando o que poderia acontecer no Conselho de Ética, ela citou o caso de greve de fome. Falei, greve de fome eu não faço. Eu não faço. Não faço porque eu tenho meu filho. Meu filho, na época eu disse, vai fazer 4 anos, agora fez. E eu me conheço. Se não tiver recuo do outro lado, eu não vou sair, então não faço. Mas é uma coisa muito forte, né? No dia daquela sessão no Conselho de Ética, que durou quase 6 horas, na primeira meia hora eu já não tirava da cabeça de que era isso que eu tinha que fazer. Algumas pessoas falaram, tá querendo aparecer. Exatamente. Era para aparecer mesmo. É para que as pessoas soubessem o que estava rolando ali dentro. Quero holofote, quero mídia, quero que espalhe isso para poder amplificar a denúncia. Mas não adiantava nada também eu fazer isso e não ter solidariedade. Porque se não tem solidariedade, a greve de fome os caras deixam mofando lá. Eles não estão preocupados contigo, eles estão preocupados com a repercussão daquilo. Né? E aí no 9º dia houve um recuo político da mesa diretora, porque o que eles queriam era um processo de cassação rápido. Houve uma adiação de 60 dias. Exatamente. Assim, foi? Eles queriam vota rápido no Conselho, na CCJ e no plenário. Pá! Quando viu, já cassou, não dá mais para mobilizar. E aí, com a greve de fome, com a solidariedade que teve com a greve de fome, se amplificou o prazo de 60 dias a partir da decisão da CCJ para fazer a defesa. Eu achei que tinha sido uma estratégia deles. Eles falaram, pô, se mais 60 dias ele morre sozinho ali, a gente não mexe com ele. Não, ali foi um recuo. Aqueles adiaram mesmo. Foi um recuo mesmo, porque estava pegando muito mal o que estava acontecendo e a repercussão estava grande. E os caras ficaram com medo. Ou seja, o cara vai morrer aí dentro e a repercussão vai ficar pior ainda, né? Então, se hoje eu estou conversando aqui com vocês, como militante, mas como deputado no exercício do mandato, é porque teve toda essa solidariedade durante a greve de fome. Isso foi fundamental. Como teve a solidariedade também num abastenar de milhares de pessoas que repercutiram na rede. Como teve a solidariedade agora, eu percorri em 1 mês e 18 dias 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, conversando com veículos de comunicação local e fazendo plenárias públicas, às vezes na rua, às vezes num sindicato, explicando para as pessoas o que estava acontecendo também, todas elas lotadas, cheias. Mas uma solidariedade que foi fundamental. Depois, a gente saiu do Rio no dia 26 de junho até Brasília, no dia 1º de julho, que era a data possível de começar o julgamento no plenário, percorrendo 28 cidades e mostrando o que estava acontecendo. Amplificando, mostrando para as pessoas. Então o que vocês estão fazendo aqui, de me ouvir, já estão ajudando muito. Então ajuda muito quem repercutir o que eu estou falando aqui. Quem puder jogar para frente, falar com as pessoas e explicar o que está acontecendo, né?